Boa noite, meninas, tudo bem? Aula 2 de Pedagogia em Espaços Não Escolares, né? Hoje a gente vai ver os contextos não escolares de atuação do pedagogo, né? Aspectos regulatórios, culturais, sociais e políticos, né? Então, como eu falei, ser pedagogo não quer dizer apenas que você gosta de criança, não. Ser pedagogo é também trabalhar com educação em diversas áreas que são diferentes da escola, né? Eu já havia falado, você pode trabalhar isso na igreja, pode trabalhar isso nas associações de moradores, né? Associações comunitárias, em ONGs, né? Já fiz isso para empresas. Então, você pode trabalhar em diversos lugares. Então, hoje nós iremos ver esses contextos que trazem a atuação do pedagogo de modo mais prático, né? Só lembrando que, havendo dúvidas dessa aula, escrevam para mim ao longo dessa semana. E lá na segunda-feira, na aula 4 de pedagogia, eu irei lá responder para vocês as questões. Tá bom? Então, olha, só lembrando que a pedagogia auxilia o processo educativo em diferentes contextos. Né? Cabe ao pedagogo atuar na docência, gestão e pesquisa. Né? Então, hoje vai compreender a importância da formação pedagógica para a atuação em espaços não escolares. Né? A ampla formação pedagógica contribui para o desenvolvimento das potencialidades do professor, o que favorece a quebra de resistências e o enfrentamento de novos desafios. Né? Por quê? Porque ser pedagogo não é gostar de criança, já falei. Para cursar pedagogia, o necessário não é gostar de criança. Eu gosto de criança, adoro criança, né? Mas não a ponto de poder dar aulas para elas, né? Então, quando eu fiz pedagogia, eu fiz com outros intuitos, né? Eu fiz para poder aprender mais. Tudo bem que eu sou meio doido, mas fiz para aprender mais, entre N coisas que apareceram. Porque eu tive algumas dificuldades que vi lá no Fundo de Dois, né? Com professor de português, até mesmo no ensino médio. Eu queria compreender alguns conceitos para poder me auxiliar a continuar trabalhando com os adolescentes e com os adultos, né? E eu também tinha essa ideia de quem fazia pedagogia porque gostava de criança, era tipo magistério, né? Eu ainda achava que quem fazia pedagogia aprendia a fazer amassadinho, cinzeiro de palito de sorvete. Essa ideia que eu tinha, pintar na madeira, usar guache, fazer aquela lambança. Eu achava que era isso, né? Óbvio, graças a Deus eu estudei e vi que, claro, não é isso. Né? Pedagogia é muito além disso. Pedagogia é poder trabalhar muito bem dentro de uma empresa ou até mesmo com uma ONG. Né? Tanto que, para ser diretor de escola, você tem que ter pedagogia. Então, voltando para as DCNs, né, lá em 2006, a formação do pedagogo, quando começou a, de fato, ser regulamentada a profissão. Né? Então, a formação do pedagogo é a responsabilidade de desenvolvidos do curso de pedagogia subsidiar teoricamente seus acadêmicos para que consigam articular as práticas pedagógicas com a realidade social, política e econômica, entre outras. Né? Por quê? Porque o pedagogo ele vai sim trabalhar a alfabetização, claro, porque são práticas pedagógicas, né? Ele vai dar aquele pontapé de fato na educação. Mas o mais importante é que o pedagogo, vocês irão trabalhar na inserção das realidades social, política, econômica e cultural das crianças. Né? E para fazer isso, você precisa se despir dos seus próprios conceitos dessas áreas, porque você necessita apresentar outros conceitos. Né? Você não vai direcioná-los para escolher um. Você vai mostrar para que eles possam se orientar a escolher qual que é o melhor para ele, que é o mais prático, que é mais palatável para ele. Né? Então, a gente não doutrina, a gente mostra tudo. Esse é o problema quando as pessoas falam que os professores doutrinam as crianças. Nós não doutrinamos crianças, nós mostramos todas as possibilidades e mostramos que é correto respeitá-las, mesmo que você não goste. Né? Isso envolve justamente trazer essas realidades. Né? Então, a gente pode dizer que a profissão de pedagogo é algo relativamente nova, né? É, como regulamentada. Né? O primeiro curso, né,
primeiro curso que surgiu de pedagogia já com essa regulamentação são aquelas turmas que iniciaram em 2010, ou seja, há 11 anos atrás. Né? Então, aí já surgiu já com o conceito de como deveria ser o curso de pedagogia. Né? Antigamente, você fazia pedagogia nua e crua, que era só para poder realmente ser professora, e se você quisesse trabalhar com educação especial, ou inclusiva, você tinha que fazer uma pós, ou quisesse ser diretor de escola, você tinha que fazer uma pós em administração. Hoje, não. Hoje, um profissional de pedagogia já está formado para trabalhar com todas as áreas. É claro, algumas instituições ainda exigem que você tenha alguns outros complementos, né? Mas isso é para coisas muito específicas, porque quem tem o diploma de quem já se formou a partir de 2013 para cá, né, quem começou em 2010, já não tem essa necessidade, porque o próprio curso já fala isso. Isso eu mostro para vocês. Vou aqui mostrar para vocês. Então, meu diploma de pedagogia. Esse é o meu diploma de pedagogia. Você sai aqui, licenciado em pedagogia, mas aqui atrás, né, que são os dados que o MEC tem que publicar, por isso que demora para sair o diploma, por conta desses dados aqui. Né? Ele tem de dizer como que é, olha aqui, ó. Formação de professores em exercício do Estado de São Paulo, formação para a educação infantil, séries iniciais de ensino fundamental e para a gestão de unidade escolar. Então, ele já tem que trazer essa informação, porque quando foi regulamentado com a profissão de pedagogia, pedagogo, né, que foi a grande alteração que nós tivemos no curso, ele foi já concebido para que tivesse tudo dentro dele mesmo, se não houvesse a necessidade de realizar algum tipo de complementação. Por isso que hoje o profissional que se forma em pedagogia é um profissional mais completo. Ele não precisa apenas se limitar à escola, né? E entende conceitos de administração. Então, a resolução CNE/CP número 1 de 2016, do Conselho Nacional de Educação, né, da Coordenadoria Pedagógica, diz que determinou que os cursos, né, eles são formados, os cursos que a gente estuda na área de educação, formados por educação básica e educação superior, né? Vale lembrar que até alguns anos, algumas décadas atrás, a educação básica era só o fundamental, né? O primário e o ginásio, né? O ensino secundário era diferente, porque não fazia parte do ensino básico, e também não entrava a educação infantil. Hoje, a educação infantil, o EFAI, o EFAF e o EM, todos eles fazem parte da educação básica. Né? E, além disso, depois só tem outro nível, que é o de educação superior, né? Que é formado pela graduação, que pode ser licenciatura, tecnóloga, licenciatura, que é o que vocês fazem, bacharel. Né? Um desses três. Né? Além disso, tem a pós-graduação, que entram o lato sensu, que geralmente que chama de pós-graduação pura, né? Que na verdade é a especialização, é quando você se especializa em algo da sua área, né? Tem o stricto sensu, e tem o stricto sensu, que é dividido em duas, né? O stricto sensu, ele é justamente o mestrado e o doutorado, né? Então, até mesmo a pós-graduação também tem algumas diferenças, tá? Eu posso sair da graduação direto e fazer um doutorado? Pode. Você pode, porque a graduação, você faz uma licenciatura, você fez uma graduação. O componente inicial para que você faça uma pós, qualquer uma dessas três, é que você tenha pelo menos a graduação completa. Então, pode. Recomendável? Não, porque você vai chorar. Vai chorar. Então, melhor chorar antes com algumas coisas antes. Mas já sabe, quando chegar lá, já chora com um modo mais sofisticado. Você vai trocando os lenços. Então, as etapas, né, como eu falei, do
do nível básico, que é o que vai estar muito formado, voltado para a área do pedagogo, são a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? São as três etapas básicas e fundamentais, né? Só que nós temos o que chamamos de modalidades nessas etapas, né? Que é a educação especial, que quando realmente o aluno precisa de um outro tipo de atenção, no qual ele não terá no ensino regular, né? Que chamamos as aulas normais são chamadas de regulares. Normais não, o que a gente tem nas escolas, né? São aulas regulares. Quando o aluno ele precisa de algo que supere o regular, ele realmente precisa de um especial, né? E graças a Deus é mínimo, porque a ideia é justamente trazê-los para a vivência entre os pares, né? A educação profissional e tecnológica, que é aquela que vai estar lá no ensino médio, e antigamente era misturada, que eu cheguei a fazer isso, né, junto com o ensino médio. Hoje ele até é misturado, você consegue fazer em contraturno, mas hoje ele vai só mais focar mesmo, você vai encontrar muito mais focado no pelo menos ter terminado o ensino médio normal, né? E o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, que vai trazer um ensino mais condensado, mais direcionado para eles, com interesses muito mais contextualizados, ou seja, muito mais práticos, que vão nortear toda essa educação, por isso que é mais rápida. A educação indígena, porque é importante, inclusive, falar da educação indígena, porque quando você vai lecionar numa escola indígena, o português geralmente não é a língua materna. Você tem que ele vai aprender português como língua estrangeira, né? E alguns outros conceitos, as aulas que ele vai ter mesmo, por exemplo, de língua materna, é a língua em língua indígena. E toda a educação que é formatada para essa comunidade é formatada segundo os interesses, é óbvio, respeitando a BNCC, mas principalmente respeitando os interesses deles, né? A gente tem que só relembrar que os índios eles são tutelados, né, do governo, né? Então eles são pessoas que nem todas as leis se aplicam a eles, né? E por último, a EAD, a educação à distância, que é que vocês já conhecem, que é a educação na qual você tem que ter proatividade e tem que ir atrás do conteúdo, né? É errado dizer, eu vou dizer algo que muitas de vocês, não sei se muitas, mas pelo menos algumas de vocês não vão concordar, vão ficar pé da vida comigo, mas é verdade. A EAD, ela não é para aquele aluno que precisa de alguém que vá apoiar ele para realizar as atividades. Não, a EAD não é isso. A EAD é específica para alunos que superam a área física da escola, né? E que possa realizar essas atividades, óbvio, com prazos, mas dentro das suas possibilidades, dentro dos seus horários. Ele vai fazer a forma como ele vai estudar, dentro do período. Né? Que ele vai fazer uma atividade hoje, daqui a outra no ano que vem. Não, tem períodos também. Que aí senão vira, né? Aí vira bagunça, né? Não é bem assim. A ideia é justamente potencializar esse instinto mais autônomo do aluno, né? Então, esse é o intuito da EAD. Então, o EAD ele é bem melhor para alunos que buscam essa autonomia, na qual ele não precisa de ninguém inferindo em nada no seu processo. Ele, óbvio, mas eu tenho dúvida, eu vou tirar dúvida com ele. Não, óbvio, tem que ter a pessoa para tirar dúvidas. Isso é óbvio. A diferença é que não vai ter a pessoa para ensinar a fazer as coisas. Ele tem que ser autônomo. Ele tem que ser alguém que consiga realizar os desafios por si próprio. Né? Só que, claro, todo desafio, às vezes, tem algumas coisas que precisam de um certo apoio, e aí que entra a figura, por exemplo, do tutor. Então, pedagogia, né? A pedagogia é a ciência da educação, né? A constituição histórica da pedagogia é fundamental para a formação do profissional disposto a contribuir para a formação de pessoas, né? Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que ter noção em ser pedagogo é que você é uma pessoa que quer fazer isso, gosta de fazer isso e tem que ter paciência para fazer isso. Tem que ter paciência mesmo, não é
ter paciência não é ser uma pessoa passiva, mas criar elementos, exatamente como eu tento fazer com vocês, criar elementos nos quais vão fazer vocês buscarem autonomamente outras atividades, né? Outras ações, né? Então, o pedagogo é isso, ele para poder fazer, contribuir na formação de pessoas, ele tem que ser uma pessoa que esteja aberta a receber outras formações, aberta a receber outras provocações do meio no qual ele está inserido. E isso só dá certo quando ele é uma pessoa aberta, quando ele é uma pessoa antenada, é uma pessoa que está a par de tudo que acontece ao seu redor e ao redor da sociedade no qual ele está. Tá? As diretrizes curriculares do curso de pedagogia procuram definir, além do perfil, possíveis campos de atuação. Eu costumo dizer, não para o curso de pedagogia, mas que para ser professor, você não tem que ter dom, talento e vocação. Né? Tem que gostar da coisa. Porque é mágico quando você vê que pessoas aprendem com você minimamente. Né? Eu não posso dizer muito em matemática, vou dizer para vocês, acho que sou bem medíocre. Não vou mentir, gente, mas eu me esforçando para poder ser para você. Sou bem medíocre. Porque matemática é um conceito, enfim. Mas você tem que estar aberta a aprender, buscar conhecimento, fazer pesquisa antes de coisas para ensinar. Não é simplesmente eu pegar uma cartilha. Lembra, Claudineia, da cartilha que os alunos falaram para você? Os alunos não fazem. Por que não usa cartilha? Não é simplesmente pegar a cartilha e seguir a receita. Não. Você tem que ir além daquela cartilha. Né? Você tem que buscar elementos que vão fazer mudanças significativas na vida do aluno. E essas mudanças significativas, elas precisam realmente ser significativas. Mesmo, parece até redundância. Mas ela tem que ser mesmo significativa. Senão, o aluno ele não se interessa. Então, esse jogo de cintura é o que vai formar a constituição humana do pedagogo. Né? O pedagogo pesquisador, ele pode realizar pesquisas temáticas, né? Tema de educação, ou qualquer outro tema, subtema da educação, metodologias e abordagens que favoreçam o trabalho a ser desenvolvido no campo da educação. Né? E, além disso, a investigação sobre conjuntos de conhecimentos oriundos de diferentes tradições culturais, valores, atitudes éticas, manifestações estéticas, lúdicas e laborais. Isso influencia por quê? Lembra que eu falei que tem que conhecer a sociedade no qual ele está inserido? Digamos que eu sou totalmente urbano, tecnológico, e eu fui trabalhar numa escola indígena, né? Lá na Texerubacuaí, lá no Betioga, né? E lá não é assim, do jeito como eu sou, assim, espoleta, gosto de mexer um monte de coisa, fazer essa. Não é bem assim, né? Então, quando você vai trabalhar em elementos, tem elementos que são completamente estranhos a você, como ser humano, você tem que se tornar pesquisador, porque você tem que entender muito, muito dessas tradições culturais, desses valores, né, dessas manifestações que ele tem ali, que são muito importantes para ele, porque por mais que você não pertença àquela sociedade, àquela comunidade, você pertence sim, porque você trabalha diretamente com essas pessoas. Você pode não morar, mas você pertence também àquela comunidade. E tudo tem que ser adaptado, tudo. Né? Para poder compreender mais essa questão da pedagogia em espaços não escolares, a gente precisa entender dois conceitos. Primeiro, da andragogia, né, e da eutagogia, né? Eutagogia com H, tá? A andragogia, segundo o Osório, é, portanto, a arte e a ciência de ajudar adultos a aprender, por oposição à pedagogia como arte e ciência de ensinar as crianças, né? Então, a andragogia baseia-se nos outros pressupostos da aprendizagem de ação com os adultos. Portanto, é necessário um salto qualitativo no momento de estudar, compreender e praticar a educação de adultos. Então, basicamente, andragogia é quando você consegue compreender os conceitos de como ensinar um adulto. Nós já vimos na disciplina de educação de jovens e adultos que eu não vou ensinar no mesmo formato para um adulto como ensino uma criança, e vice-versa. Né? Eu já havia falado que uma colega minha, que eu vou até citar o nome dela aqui, beijo, Thalita, né? Vai lá onde está.
E ela disse que aplica conceitos de Paulo Freire com crianças. Não dá, gente. Você pode aplicar, buscar inspiração nele para realizar outros conceitos. Mas aplicar conceitos de Paulo Freire com criança não dá, não dá, não dá mesmo. Né? Os conhecimentos dele vai trazer riqueza para o professor. Mas não tem como aplicar esses conceitos porque especialmente o Paulo Freire, ele fala muito sobre a questão da andragogia, né? Que é justamente trazer elementos, contextualizações diferentes de aprendizagem para os adultos, né? Então, por isso que você tem, inclusive, vocês têm a disciplina de EJA, né? Que é para dizer, olha, o adulto, eu vou trabalhar com ele coisas do cotidiano, e mesmo assim eu tenho que aprender coisas específicas, né? Porque eu já havia falado, o adulto, ele é mesmo analfabeto, ele é produtor e consumidor de cultura. Ele pode até não saber ler, mas ele sabe pegar um ônibus, ele sabe onde descer, ele sabe contar dinheiro, ele sabe comprar as coisas, ele sabe trabalhar. Então, mesmo não tendo um conhecimento muito amplo, né? Mesmo o pedreiro que seja analfabeto, ele é muito bom em matemática, porque ele consegue pôr uma casa em pé. Vai lá, eu que sou formado, pós-graduado, pôr uma casa em pé, vai cair. Não vai, aliás, nem sobe, porque eu não sei fazer. Então, isso é trabalhar os contextos da vida dele, contextos de vida dele. Então, a andragogia vai lidar muito mais com essa arte e ciência de ensinar adultos, né? Andragogia vem do radical andra, né? Que é homem, né? Radical grego, né? A andragogia favorece a reflexão sobre a maneira como o adulto aprende, porque utiliza a cultura no qual ele está inserido, a experiência de vida, que é o mais importante. Quando você utiliza tanta cultura que ele vive quanto a experiência de vida, ele se sente acolhido, porque ele vê que ele não vai ler Ivo viu a uva, né? Vovô viu a uva. Ele não vai aprender essa coisa do caminho suave. Ele vai aprender coisas que ele vive no dia a dia dele, que ele vai fazer conexões muito mais rápidas, né? Além disso, traz a leitura da realidade, porque para a criança não vou falar sobre o governo genocida, né? A criança nem vai saber o que é governo genocida. Agora, para um adulto, eu consigo falar isso, sobre, inclusive trazer o tema do auxílio emergencial para aulas de matemática, para aulas de história, geografia, né? Para aulas de português. Então, essa leitura da realidade, eu tenho que romper com tudo que é aquela mais didática, aquela bem tati, porque ela vai trabalhar tanto a leitura ingênua quanto crítica. A leitura ingênua é aquela que você lê e simplesmente tá, entende? A crítica é aquela que você consegue ler e debater sobre, trazendo elementos do seu dia a dia para poder reforçar um conteúdo. E cada aluno vai ter um conteúdo distinto que é muito importante para que os outros aprendam entre si. Vou dar um exemplo clássico. No início, quando eu comecei com vocês lá no ano passado, algumas pessoas reclamavam, uma ou duas, acho que uma ou duas reclamavam que alguém falava demais, porque eu dava muita. Porque vocês são adultas, mesmo em graduação, essa troca de experiências ela é muito importante, porque parece besta, né? Uma besteira, mas são às vezes elementos que você puxa que pode trabalhar dentro de sala de aula e que você pode ter passado por aquilo ou não deu tanta importância, ou conhece alguém que tenha passado. Então, é essa a importância da leitura crítica, né? Da leitura dessa realidade. E isso eu não aplico apenas para a alfabetização, eu aplico em toda a vida adulta de qualquer adulto, né? Então, ou seja, eu vou trabalhar uma brincadeira com um adulto numa escola, numa empresa, eu tenho que ter uma explicação para que eu vou trabalhar aquilo, né? Se eu pegar um monte de marmanjo, né, pessoas lá, com seus 40, 50 anos, põe todos sentados numa mesa, né? Uma mesa, um fica do lado do outro, literalmente, assim, inclusive dando a volta. E proponho brincar de escravo de Jó, eu tenho que ter um motivo por que eu vou trabalhar isso. Né? Por exemplo, a brincadeira de escravo de Jó, né? Escravo de Jó, jogar o caxangá. Escravo de Jó, jogada. Tira, põe, deixa ficar. Então, quando eu faço isso, por exemplo, eu estou trabalhando a questão de comunicação. No início, as pessoas não vão gostar muito, mas quando eles veem a contextualização,
quando eu trago uma leitura crítica para a realidade dele, ele já vai ver essa atividade com outros olhos. É a mesma coisa que acontece com vocês. Né? E, além disso, a andragogia favorece a participação na sociedade, né? Primeiro, para poder desalienar as pessoas, né? Alienação é quando você não consegue ver apenas além da sua realidade, né? A gente sabe, vive em uma sociedade que é uma sociedade complexa, né? Complexa porque ela existem várias verdades, né? Até muita gente fala, não existe verdade, a minha verdade, duas verdades. Sim, existem duas verdades. Existe a minha verdade e a verdade da outra pessoa. Existem sim. Porque é a forma como eu vou interpretar uma situação. Então, isso é muito importante levar em conta nessa reflexão, né, da participação da sociedade. Então, quando eu vejo apenas a minha verdade, não quero saber da educação dos outros, eu estou alienado. Eu estou apenas seguindo instruções, né? Já o politizado não é aquele que vai lá cantar Lula lá, não é isso. O politizado ele pode ser em qualquer área da política, seja lá de direita, esquerda, apesar que não existe isso no Brasil. Não existe. Para mim, existem grupos oligárquicos ideológicos que competem entre si e são todos a mesma coisa. Né? Mas que ele tem uma função não apenas de ver a sua realidade, mas o impacto da minha realidade na realidade dos outros e vice-versa. Isso é a politização na participação da sociedade. É quando eu não consigo, eu rompo com a minha verdade para ver as dos outros também. Né? E, além disso, segundo Batista e Chester, né, não basta apresentar o conteúdo para os adultos. Eles têm a necessidade de compreender o como, o para quê, o processo que envolve a dinâmica relacionada ao conteúdo. Isso eu posso dar como exemplo, gente, a fofoca. Vocês gostam de fofoca pela metade? Fofoca assim, toda cifrada? Não, a gente quer saber todos os pormenores. A gente quer saber tudo o que aconteceu. A gente quer saber do oi ao tchau, a apresentação dos participantes da fofoca, se a gente não conhece, até para poder ficar mais interessante a coisa para debater. É a mesma coisa que a gente vai fazer na educação para adultos. A andragogia ela pensa justamente nessa contextualização, o porquê, como, o que está acontecendo. Né? Já a eutagogia, que é com H, é o estudo da aprendizagem autodeterminada, que responsabiliza o aluno pelo resultado de sua própria aprendizagem. Sendo assim, o aluno não necessita de uma mediação durante o processo de ensino-aprendizagem. Ele tem que trazer essa medição, né? Esse aspecto, porque não só o adulto, todos nós, né, os jovens, até as crianças, eles precisam realizar algumas ações sozinhos. Óbvio, as crianças e os adolescentes eles precisam ter mais a figura do adulto ali auxiliando. Né? Já o adulto já não. Ele já tem que ter essa necessidade. Tanto que quando eu falo que quando a pessoa vai fazer faculdade, no presencial, eu brinco muito que eles pensam que estão no quarto ano do ensino médio, né? Porque eles querem no mesmo formato que eles tinham na escola. E, na verdade, a universidade, né, o ensino superior, ele serve ele mostra, na realidade, ele está mostrando que você superou isso. Né? Ali, o local do ensino superior é o local onde a gente vai debater ideias para achar em bom senso, em conjunto de raciocínios, uma resposta. Né? Pode ser que a minha resposta esteja certa, mas eu posso complementar com a outra para enriquecer mais a minha história, ou eu posso enriquecer a história de alguém, ou eu posso, nossa, estou totalmente equivocado, realmente preciso dar uma olhada nessa parte aqui. Não rolou legal. Então, é isso que chamamos de eutagogia. É quando o aluno ele consegue visualizar e superar todas as suas expectativas e não precisa de ninguém mediando. Ele mesmo vai trabalhando com isso, né? Sozinho. Isso nós chamamos de autodidata. Né? A pessoa autodidata foi lá e aprendeu, foi aprendendo sozinho. É mais ou menos isso. A educação escolar e não escolar. Né? Então, a escola é sumariamente um espaço de educação formal, uma vez que o sistema educacional é organizado e sistematizado a partir de normas, diretrizes e toda uma estrutura específica para atender aos objetivos formais previstos e
de certa forma, impostos perdão, pelo currículo previamente estabelecido. Né? A educação não escolar ocorre em espaços educativos não formais, ou seja, em espaços de educação não sistematizados, que não se organizam de acordo com as normativas que as escolas estão submetidas, caracterizando-se por experiências diárias específicas e apresentando uma relação direta com a vida. Então, a escola, a educação escolar é aquela da escola. A escola tem o quê? A gente tem o BNCC, a gente tem alguns formatos que precisamos seguir. Já a educação, o espaço não escolar é justamente todo lugar que nós aprendemos alguma coisa fora da escola. Né? Por isso que eu falei, a igreja, né, a Claudinete, que trabalha lá com a evangelização das crianças, ela é ali, ela tem um espaço de educação e é um espaço não formal, e ela precisa ter um pouco dessa noção para trabalhar a, a associação comunitária, né, a Associação de Melhoramentos de Bairros, é um lugar educativo onde a gente pode aprender diversas coisas sobre cidadania, sobre a questão de direitos e deveres. As empresas nas quais nós trabalhamos também é um espaço educativo, porque tem coisas que a gente aprende novas a cada dia. A casa da gente também é um espaço não formal de educação, porque aprendemos conceitos sociais para serem trabalhados. E falar em conceitos sociais, a pedagogia social traz a seguinte informação, que o pedagogo atua como mediador de conflitos e estabelece as relações necessárias a fim de que os educandos recebam apoio educacional. Isso é importante falar por quê? Porque pedagogia é atuar nessa mediação propriamente dita, né? Então, ele deve ser preparado para analisar e interpretar os fatos sociais que constituem a individualidade dos sujeitos. Porque quando você vai mediar um conflito, ninguém está certo e ninguém está errado. Você precisa mediar para que todos consigam refletir, entender as suas próprias realidades, para poder ter esse intercâmbio de ideias, né? E a atuação junto a grupos de excluídos que sofreram as consequências da desigualdade, da marginalização, do conflito social e do abandono. Então, o pedagogo ele vai atuar quase como um assistente social. A diferença é que ele vai trazer elementos que integrem essas pessoas à sociedade no qual ele está ali vivendo, né? E um dos elementos que nós utilizamos para isso é a educação, né? Então, a pedagogia social, ela é como se fosse um triângulo, né? Tem a figura do pedagogo, que faz parcerias com outros profissionais, e esses outros profissionais também fazem parceria com os pedagogos, e que os dois buscam ampliação de conhecimentos, cada um ao seu campo, isso tudo de mão dupla, né? Não existe apenas um lado, é tudo mão dupla. Né? Muitas vezes o pedagogo escolar, não escolar, sente-se impotente e julga que sua intervenção é de difícil realização ou a considera impossível quanto à modificação da realidade dos sujeitos, tendo em vista as condições que estão submetidos. Por quê? O pedagogo não escolar ele tem a ideia de que ele não é um assistente social e muitas vezes se confunde um pouco essa ideia, né, da assistência social com a ação pedagógica, né? E daí essa impotência, porque ele não tem a compreensão e os conhecimentos necessários que esse profissional tem, né? Então, além disso, né, a intervenção, no caso do pedagogo não social, ele tem a ideia de trazer um compromisso social, tanto da sociedade quanto com a pessoa, através da construção das identidades. Ele trabalha diretamente na formação da pessoa, né? Como meio de transformação social. Então, é isso que acontece. Né? Já o assistente social ele vai auxiliar e vai orientar as pessoas se entenderem como sujeitos participantes da sociedade. Né? Já o pedagogo vai ajudar nessa construção da identidade. Né? Segundo o Machado, além dos programas de educação não formal que priorizam a atenção às classes menos favorecidas, na questão da cidadania, na questão de carências urbanas e rurais, e nas situações de vícios e dependências de drogas, inclui-se também as intervenções socioeducacionais, a questão cultural, as questões ecológicas e ambientais, do trânsito, entre outras. Então, até mesmo quando você vai trabalhar ações de trânsito com as pessoas,
você também usa da pedagogia, e geralmente é um pedagogo. O importante é lembrar que o pedagogo ele trabalha com o desenvolvimento integral dos sujeitos, né? E isso torna ele um agente político, tá? Não é um agente político assim, vereador e tudo mais, não. Mas ele se torna um agente político porque ele se torna uma referência para essas pessoas nessa parte do desenvolvimento, né? Então, a pedagogia, como eu já havia falado para vocês, não é gostar apenas de criança, né? Criança, você vê os DVDs da Xuxa, né, só para baixinho, ou você vai fazer recreação, ou, sei lá, vai fazer teatro infantil. E isso é mais ou menos gostar de criança, né? Não posso falar de teatro infantil, não, porque é bem assim. Mas gostar de criança não é o primordial para poder fazer pedagogia. Para fazer pedagogia, você tem que gostar de pessoas. Então, você tem que ser uma pessoa que seja sociável e que queira socializar outras pessoas da mesma forma que você é. Então, você precisa superar essas barreiras que nós encontramos e, e que não que parece que não vão ser mais ultrapassadas conforme a idade vai avançando. Pelo contrário, a gente precisa superar essas barreiras através dos conhecimentos que nós já temos e valorizando o que nós já aprendemos, né? O famoso banco cultural. Essa é a segunda aula de pedagogia, pedagogia em espaços não escolares. Já vou deixar depois gravado também a aula 3. Tendo dúvidas dessa aula, mandem as mensagens lá no grupo para a gente, né, para mim, que na próxima aula, na aula 4, antes de começar a explicação da aula 4, né, as informações, eu já começarei já respondendo essas questões. Por hoje, aliás, por essa aula é só, tá bom? Um beijo para vocês.